Nessa manhã, meditar um pouquinho na palavra do Senhor com você. Nós sabemos que temos vivido dias, de muito temor e muito tremor diante da situação a qual o mundo, tem vivido. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com você a respeito da grandeza do nosso Deus, a respeito da sabedoria, do poder do nosso Deus. É o texto que nós temos em Isaías, no capítulo 40. Nós vemos ali o profeta descrever essa grandeza, essa majestade, esse poder do nosso Deus. E aí o autor, em alguns versículos, por exemplo, Isaías 40, verso 15, nos diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Depois, no verso 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Como vocês podem ver, as nações elas realmente não são nada diante de Deus. Apenas um vírus que foi disseminado aí no mundo está tirando a paz, está tirando a harmonia, está tirando também a tranquilidade de muitas pessoas. Isso é para nós vermos, queridos, que de fato nós não somos nada. O nosso Deus, Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Talvez estejamos diante de um grande gigante, e por falar em gigante, você, melhor do que eu, conhece muito bem a história de Davi e de Golias. Davi estava diante de um gigante enorme. A nação de Israel estava diante de um grande personagem que, com toda e absoluta certeza, trouxe muito temor, tremor e abalou a fé de muitos ali naquele contexto de Israel. Mas nós sabemos que no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, o autor lá nos diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós muito bem sabemos que Golias afrontou o povo de Israel. Na verdade, ele não afrontou o povo de Israel, ele afrontou o Deus de Israel. Mas Davi, que era um homem temente a Deus, ele, num ato de fé e tão somente confiando no poder sobrenatural de Deus, ele sabia que Deus poderia derrotar aquele inimigo. E como nós muito bem conhecemos a história, Deus utilizou Davi para poder destruir aquele gigante. Uma simples pedra atacou bem no ponto aonde Golias era vulnerável. E então aquele gigante caiu e o Senhor concedeu a vitória ao povo de Israel. Davi tinha consciência que era Deus que lutava por ele. Davi tinha consciência que era Deus que dava a vitória para ele. Da mesma forma, queridos, nós estamos diante de um grande gigante. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós entregarmos e colocarmos a nossa fé no Senhor, Ele poderá nos livrar também desse gigante. Quero convidar você que, no nome de Jesus, possa exercer a sua fé nesse Deus em que as nações não passam de um pingo d'água diante dele. Ele é soberano, Ele é grande. Confie no Senhor, mesmo em tempo de angústia, de dor, mesmo em tempo em que os gigantes se parecem invencíveis. Confie no Senhor, Ele está conosco. Ele é o nosso fiel guarda. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.